Boas tardes, pessoas. Aproveitar essa hora e meia que a gente tem antes da liberação para o jogo, para a gente dar uma atualizada aqui, porque está meio paradão demais por causa dos jogos, a gente está perdendo muito tempo. Perdemos já 2 semanas aí. Então, para a gente poder. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá. Para a gente poder desenvolver depois a nossa parte de projeto de rede, eu vou dar um tratamento na parte teórica agora. Tá? Deixe-me apresentar para vocês aqui o que eu acabei de subir lá para o site. Acabei de subir lá para o site isto aqui, que é um resumo da aula de hoje. Primeira coisa, como eu disse, nossa conversa hoje é basicamente teórica, para a gente fazer algumas anotações, para a gente poder fazer um projeto de rede, e aí vai ser atividade prática, e inclusive é quase 50% da avaliação da disciplina. Tá? A primeira coisa que eu queria chamar a atenção aqui é uma coisa que eu mesmo demorei para entender um pouquinho, ou bastante. Quando eu estava estudando as competências profissionais da área de informática, eu vi algumas competências lá que eu fiquei olhando assim e achava que aquele troço não fazia muito sentido, porque falava de organização de empresa, organização do trabalho. Eu ficava, não estou entendendo por que isso aqui. Mas, de repente, trabalhando com umas aulas de rede, foi que caiu a ficha, que eu reparei o seguinte: o projeto de rede, projeto de uma rede de computadores, ela pega um espaço virtual, um espaço lógico, onde as pessoas desenvolvem suas atividades, trabalho, estudo, seja lá o que for, e vai colocar isso no espaço físico que a pessoa ocupa, né? No caso de uma empresa, que são basicamente as empresas que faz compensar bastante financeiramente o trabalho do técnico de informática na área de redes, não que isso não possa ser verdade também nas redes domésticas, numa casa, mas principalmente onde vai ter uma graninha para a gente faturar, né? Vai ser na parte das empresas. Pois bem, então é isso que faz com que faça parte das competências na área de rede, conseguir compreender como as organizações, um escritório, uma fábrica, um negócio funciona. Tá? Então, por exemplo, hoje a gente vai no supermercado e, no mínimo, na hora de passar no caixa, você está acessando, você está passando por um checkout que é uma estação de trabalho ligada numa rede. O administrador, o gerente, lá dentro do escritório, ele lança no sistema o preço do café que você vai comprar. E na hora que você passa no caixa, ele vê o código, o caixa verifica o código, normalmente aquele código de barra,
e já dá o preço, né? Já coloca na conta o preço do café que você tem que pagar. Se tiver um desconto, se tiver uma majoração, o que for, o cara faz isso direto lá dentro do escritório e o troço já aparece na boca do caixa. Isso porque o espaço lógico, o espaço virtual, o espaço não físico da operação do supermercado foi colocado dentro do espaço físico do supermercado através do quê? Da rede de computadores que o supermercado implementa. Tá? A mesma coisa você pode pensar num escritório de advocacia, num escritório de contabilidade, num escritório de computação. Tem várias coisas que você pode pensar de atividades humanas, principalmente as comerciais, como eu disse, são as que têm uma rentabilidade maior para o profissional, né? Que você tem que encaixar o espaço lógico do fazer a atividade, do gerir as informações do negócio dentro do espaço físico que o negócio está usando para funcionar, certo? Se você falar assim, professor, e o e-comércio, comércio pela internet? Nesse caso, é claro que o espaço físico é muito menos palpável e bem definido do que um supermercado, né? Porém, ele ainda existe, alguma coisa vai ser necessária de funcionar. Então, por exemplo, eu quero comprar uma peça para o meu carro, para consertar. E aí eu entro num e-comércio. Esse e-comércio não vai ser aquele galpão imenso, com não sei quantos mil metros quadrados, cheio de estantes e prateleiras onde as peças estão guardadas, ou uma oficina. Não é nada disso. Simplesmente, de repente, é simplesmente um escritório, uma sala na casa do cara que toca aquele comércio. Muito provavelmente ele ainda vai precisar de ter um pequeno depósito, o estoque dele, se for o caso, onde ele tem que saber o que está lá dentro se ele quiser dar uma resposta correta na hora de fornecer o preço, dizer quantas peças ele tem para fornecer, coisa e tal. Tá? Ou seja, acaba tendo algum espaço físico também, mesmo que nós, consumidores do lado de cá, a gente não tem muita definição do que é isso. Porém, ele está lá, certo? Pois bem, aí o que acontece aqui é que, para definir como eu vou montar uma rede que implementa num espaço físico aquele espaço lógico de operação, de atividade, eu tenho que ter uma noção dos dois espaços, o espaço lógico e o espaço físico. O espaço lógico, francamente, eu não tenho agora para apontar para vocês uma forma muito precisa de representação, de definição dele. Mas o espaço físico, a esse eu já tenho como pensar nele. Tá? Então, basicamente, nós vamos ver aqui, que eu vou mostrar para vocês hoje, o exemplo da casa estúdio que eu estou construindo. E, então, eu peguei um conjunto de 5 imagens a partir do projeto da casa aqui, para poder mostrar para vocês. E como é que define esse troço? Como é que esse espaço físico é definido? Primeiro, a gente tem um conceito de uma planta baixa. A planta baixa, quando eu fiz arquitetura, fiz edificações, há uns 40 anos atrás, a planta baixa
era definida como o seguinte: você pega a casa, o imóvel que você quer representar, e passa uma serra nele assim, numa altura de 1 metro, 1,50 m, e depois desenha o que você vê se você for elevado num guindaste, ficar lá em cima olhando para baixo, aí você vai ver aquelas paredes ali. Ou seja, você tira o telhado, tira a laje e vê só as paredes como elas estão organizadas. Isso é a planta baixa. Tá? Na definição que eles me passaram lá quando eu fiz edificações, arquitetura. Eu vou mostrar a planta baixa da minha casa para vocês já já. Uma outra coisa, mesmo que você esteja falando de um imóvel que tem só um andar, onde que você vai passar a sua rede, a sua estrutura física de rede? Será que vai ficar no chão? Será que vai ficar no meio da parede? Será que vai ficar no teto? Tá? Ou seja, eu já estou falando em 3 níveis diferentes num pavimento só. Né? Não estou nem falando de um sobrado ou um predinho, estou falando só de uma planta baixa só de um pavimento. Tá? Então, para isso a gente precisa de uma elevação que mostra como é que é a casa na vertical, o imóvel, né, o espaço físico na vertical. Tecnicamente, o nome desses desenhos de elevação é cortes. Tem um outro desenho de elevação, que muita gente diz que chama até por elevação, que é o desenho da fachada. A fachada é como a casa é vista pelo lado de fora. Né? Então, quando você passa na rua e você olha um prédio, olha uma residência, o que você vê é a fachada principal do prédio ou da residência, né? Do imóvel em si. Se você pudesse ir para o terreno do lado, né, aí você veria a fachada lateral da casa. Se você puder ir para o terreno dos fundos, aí talvez você visse a fachada posterior, e assim vai. O corte seria a mesma ideia de você pegar e passar uma serra, só que agora vai passar na vertical, e corta o prédio numa determinada linha, e aí você olha assim, você vê a parede, você vê a porta, a janela, você vê a laje, a estrutura da casa, tudo mais. Né? E, finalmente, já que você tem uma ideia da forma, né, dos espaços, agora a gente precisa ter as medidas, tanto na horizontal, na planta baixa, quanto na vertical. Gente, falando em arquitetura e edificações, que foram os cursos que eu fiz, tem muito detalhezinho, você tem que ficar botando medida de tudo, a boneca da parede, a boneca da porta, se ela está afastada, se ela está junto da parede, não sei o quê, o tamanho da janela, você tem que botar a largura, a altura da janela, a altura do peitoril da janela, tem um monte de detalhezinhos que, para o desenho da arquitetura, o desenho de construção, são importantes. No nosso caso, especificamente, o que eu preciso saber é basicamente quais são as distâncias entre um ponto e outro da rede. Nós vamos ver que eu tenho pontos que são pontos de uso, né? São os locais de uso, a área de uso da estação de trabalho. E tem lugares onde eu tenho equipamentos de rede que vão organizar, vão fazer a rede funcionar. Tá? Então, qual é a distância de um equipamento para outro equipamento? Tá? Do computador onde eu trabalho até o switch ou hub, sei lá que equipamento de rede, que me permite conversar, meu computador conversar com outros computadores na rede. Tá? Então, essas distâncias que são importantes. Então, eu vou mostrar para vocês o desenho, e quando chegar no desenho de medidas, você vai ver que eu estou trabalhando com bem poucas medidas, porque não me interessa o detalhe das portas, a largura do vão, o que me interessa são as distâncias entre os pontos principais da minha organização de rede. Tá?
Isso porque, olhando a planta baixa, eu vou conseguir perceber as áreas de uso, onde as estações de trabalho estão. E também vou saber aonde que eu posso colocar os equipamentos que fazem a rede funcionar, que a gente chama de ativos de rede. Tá? A priori, a gente poderia dizer assim, o computador que está na rede, ele, apesar de toda a atividade que a gente usa executar nele, ele não é um ativo de rede, ele é um passivo, ele é um cliente de rede. Tá? Aliás, não é passivo, não. Passivo é outra coisa. Passivo é a ideia do cabo, por exemplo, o cabo de rede. O cabo de rede é um passivo, simplesmente porque ele fica quieto lá, ele deixa passar a informação de um lado para o outro. Já o ativo de rede são equipamentos que organizam, redistribui, repassa, gera informações para colocar dentro da rede. Tá? Então, esses são chamados ativos de rede. São aqueles equipamentos que eles executam alguma ação, normalmente a nível eletrônico, para conseguir fazer a informação passar de um lado para o outro. Enquanto que passivo seria o meio por onde essa informação passa. Né? Então, o passivo ainda é de passar. Passivo aí é de ser passivo, aquele que não faz nada, aquele que simplesmente deixa acontecer. Né? Passivo de não ativo. O ativo de rede faz a comunicação acontecer, fazendo com que essa comunicação transite pelo passivo, né, que não faz nada acontecer. Mas então a planta baixa vai me dar a ideia dessa organização. Onde que eu coloco o computador para funcionar? Se eu sei que é um escritório que tem um gerente e 3 auxiliares, não sei o quê, então eu vou conseguir, olhando a planta baixa, eu vou conseguir saber onde é que o gerente está, onde é que os auxiliares estão. Se eu tiver um servidor que concentra, por exemplo, banco de dados, né, onde esse servidor vai estar. Né? Então, tudo isso eu vou perceber analisando a planta baixa, pensando no uso que o pessoal faz desse prédio, desse espaço físico, para trabalhar, para funcionar as suas atividades e, consequentemente, gerir as informações relacionadas a essa atividade. Tá? Ainda usando a planta baixa, mas agora também com as elevações, aí eu consigo começar a definir a organização física dessa rede. Por onde que eu passo os meus cabos, meu passivo, né? Onde que eu vou, que ativos que eu preciso colocar para poder fazer a comunicação atravessar esse passivo, né? Aonde que eles vão ficar, isso tudo eu vou ter uma ideia mais bem informada, juntando as informações da planta baixa, que me mostra a organização, a distribuição dos espaços físicos, as salas, corredores, coisa e tal, com a elevação, que me mostra, se eu tenho só um pavimento, qual é a altura do teto, coisa e tal, para saber onde que eu posso passar um cabo ali, como que eu vou dar uma manutenção, tá? Se tiver mais do que um andar, mais de um pavimento, né, vai me permitir saber como que eu passo a informação, como que eu faço a comunicação de dados entre os equipamentos que estão no andar de baixo com o de cima, tá? Onde que esse cabo vai passar, a minha distribuição. Vocês vão ver que no meu esquema aqui, na parte da frente da casa estúdio, os cabos que eu estou projetando da entrada de rede até o quarto e a cozinha, eles passam pelo segundo pavimento. Ele sobe no nível do segundo pavimento, basicamente, anda até chegar no quarto e desce, quando chega nesse ponto, ele desce
para chegar na cozinha. Tá? Vocês vão ver isso já já. E, finalmente, uma vez que eu consegui ter uma ideia de como que eu vou construir uma rede para fazer essa ligação, o espaço lógico com o espaço físico, eu vou pegar e usar as elevações, que tem informações importantes na elevação, e nas medidas, tá? Inclusive, a informação que eu tenho na elevação são as medidas verticais. As medidas aqui seriam as medidas horizontais. Isso vai me permitir o quê? Vai permitir eu definir quantos metros de cabo eu vou usar. Porque tem o detalhe também, que não é só questão de quanto é que custa o metro do cabo, mas é a questão também de qual a distância que um cabo pode funcionar. Não é porque que eu tenho uma caixa de 305 metros de cabo, que as caixas são vendidas, os cabos são vendidos em caixas de 305 metros, não é porque eu tenho um rolo com 305 metros de cabo que eu posso simplesmente esticar esses 305 metros de cabo, botar um conector de um lado, um conector de outro lado e pronto, eu tenho uma... Não é assim. Há um limite do tamanho, do comprimento do cabo entre um equipamento e outro equipamento, entre um ativo e outro ativo, entre um passivo e outro passivo. Desculpa, passivo não, desculpa, passivo é o cabo. Entre o ativo de rede para ativo de rede, ou entre ativo de rede e host, é um computador, por exemplo, uma estação de trabalho. Se você pensar numa rede ponto a ponto, que é aquela que liga uma estação de trabalho diretamente em outra estação de trabalho, sem passar por nada, um cabo único, tá? Isso tem um limite de tamanho desse cabo. Tá? Então, o dimensionamento dos cabos vai ser... Eu vou poder fazer ele a partir das minhas informações de elevações e medidas da planta. Tá? E aqui, então, eu vou mostrar para vocês o exemplo que eu tenho aqui. Tá? Eu coloquei aqui 5 desenhos. O primeiro desenho, esse aqui, esquisitinho, é o desenho que mostra onde é que entra... Ele está com esse troço aqui na frente. Onde é que entra o cabo de rede? No meu caso, ele entra no cantinho da casa aqui. Seria nesse ponto aqui. Ó. Ele entra nesse canto aqui. Tá? Esse desenho aqui está numa escala menor. É o mesmo desenho, se você olhar aqui, ó, tá? Você vê que é o mesmo desenho, só que esse aqui está numa escala, esse aqui está em outra escala. Nessa escala aqui, que é uma escala menor, o desenho parece menor do que nessa de cá. Tá? Tá aqui é o mesmo desenho, basicamente, exceto pelo fato que esse aqui, além do tamanho da escala, que esse aqui tem uma indicação da onde vem o cabo de fibra ótica que entra na minha casa, né? Que entra na casa estúdio. Aí, como a minha casa tem 2 pavimentos, então eu tenho 2 plantas baixas. Essa aqui é a planta baixa do primeiro pavimento. A casa está organizada da seguinte maneira: na frente eu tenho uma residência e atrás eu tenho um galpão. Tá? O que eu vou fazer nesse galpão? Aqui você pode pensar o que você quiser. Eu posso, por exemplo, no momento eu estou aqui no andar de cima do galpão, nesse pedacinho aqui. Tá? Deixa eu ampliar. Não, tá. Deixa eu ver aqui. Eu estou tentando chegar para o canto aqui, mas... tá, consegui chegar. Eu estou aqui, perto desse X aqui, isso aqui é um buraco de uma escada, que ela aparece aqui, e eu estou numa mesa, coloquei uma mesa aqui nessa área, tá? É onde eu estou sentado agora. Então, quando você... Espera aí.
Cadê? Está aqui. Quando você olha aqui, cadê? E vê essa estante e essa parede aqui atrás, tá? Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Não, aqui. Não, aqui não. É aqui. Tá? Aquela parede que você vê lá atrás é essa aqui, ó. E a estante está aqui do lado. E a mesa está do lado de cá. Tá? Mas você pode pensar isso aqui como se fosse à frente tem uma casa e atrás você tem um galpão que pode ser um escritório particular, uma oficina, uma edícula, lavanderia, qualquer coisa assim que o pessoal pensa quando fala em casa. Mas se eu pensar em atividade econômica, eu posso pensar que eu tenho aqui uma casa na frente e eu tenho uma fabriqueta de fundo de quintal aqui. Eu tenho um casal amigo meu em Uberaba que eles já até aposentaram, acho que eles fecharam a empresa, passou para o nome dos filhos, sei lá, mas já basicamente da minha idade, já estão ativos há mais tempo. Mas ele, o Valdir, meu amigo, ele começou com uma casa, só que a casa dele era no fundo do quintal, era ao contrário dessa aqui, e o galpão dele ficava na frente do quintal. Tá? E o galpão era onde ele fabricava cintos, carteiras, bolsas de couro. Tá? Então, ele criou a família dele toda com isso, deu profissão para os filhos com isso também. Ele teve, que eu lembre, 4 filhos e tem mais alguns netos aí nessa conta, que eu não lembro quais são, não conheço todos eles, tá? Mas era uma fabriqueta que ele tinha aqui na frente. Né? No caso dele, era na frente, tá? A casa era atrás. Tá? Então, você pode pensar que tem um outro amigo meu, um irmão que eu tive, que faleceu já, era contador, então ele tinha um escritório de contabilidade na casa dele, coisa e tal. Então, a casa está aqui, vamos dizer que o escritório de contabilidade está aqui atrás. Você pode pensar no que você quiser aqui. Como nós somos da área de informática, está aqui minha casa e aqui eu tenho o minha oficina de manutenção de computadores, eu tenho uma sala de gerência para atender cliente, e em cima eu tenho uma área aqui, nessa parte de cima é a área de microinformática, onde eu coloco o pessoal para desenvolver. Aí eu vou não só dar aula, mas vou formar uma empresa de consultoria, uma empresa de programação, e aí os meus programadores trabalham aqui em cima, que seria a sala de programação. Você pensa o que você quiser aí, em termos do espaço físico, como ele está sendo usado, e aí você tem a ideia do espaço lógico. Tá? Você vê que a definição do espaço físico ela é a mesma. Se eu estiver falando... tá, o telefone. Se eu estiver falando de uma casa, só casa, tá? E eu não gosto de misturar trabalho com residência, não sei o quê, só casa. É um pensamento. E a estrutura física da casa é o mesmo desenho. Mas se eu pensar que a casa está na frente e aqui atrás é uma fábrica de madeira, de móveis, tá? Na realidade, esse galpão aqui foi construído para essa área aqui em forma de L ser minha oficina, onde eu conserto, que eu faço uns móveizinhos, coisas. Eu gosto de trabalhar com madeira, né? Então, isso aqui seria minha oficina. Mas se eu resolver transformar isso num negócio, é fácil, o espaço está aqui, eu só tenho que adaptar ele, né? E no caso da adaptação de rede, seria como que eu vou usar isso aqui, tá? Aí muda a conceituação do projeto, porém, apesar da conceituação diferente, o espaço físico é o mesmo e a representação dele também é a mesma, não muda absolutamente nada. Tá? Então, o primeiro desenho mostra onde é que entra a rede, porque isso é importante,
Por que isso é importante? Porque simplesmente é isso que vai dizer para mim onde é que eu tenho, a partir da onde que eu tenho que organizar a minha rede, meu equipamento, tá? Ele entra nesse canto da casa, então eu tenho que botar meus equipamentos, fazer. Isso aqui é o ponto de partida da minha rede. E daqui eu tenho que distribuir a rede para toda a parte de trás da casa, tá? Ah, e já que eu vou ter que levar esses troços para lá, eu preciso saber das medidas. Então, está aqui, nesse desenho aqui, tá justamente as medidas. Só agora repara que, como eu disse, as medidas, eu não preciso de detalhe, qual é a largura do vão da porta. Tem uma porta aqui, outra porta aqui, outra. Não estou nem desenhando, não estou nem desenhando as portas, não desenho onde é que tem janela, tá? Isso aqui, para ser uma casa, na realidade, por exemplo, aqui, essa sala aqui, ela tem uma janela aqui e outra janela aqui. Tem uma porta para entrada aqui, aqui vai ter uma escada. Mas isso não me interessa. Para a rede, não me interessa. O que me interessa para a rede é saber quais são as distâncias que eu tenho. Eu tenho 3,70 m daqui dessa parede da frente para essa parede de cá. Depois eu tenho mais 3,30 m até aqui. Depois eu tenho mais 50 centímetros para cá. E para cá eu tenho 5,30 m. Aqui eu tenho 6,10 m, 3,70 m aqui, 3,20 m aqui. Mais 3,60 para cá, mais 1,30 aqui, mais 3,30 aqui. Por que isso? Porque a minha rede vai ter que vencer essas distâncias. Imagina que eu pego da minha entrada de rede aqui, nesse cantinho, para levar um computador, botar um ponto de computador aqui nesse canto, desse espaço. Tá? Então, olha só, eu tenho que andar tudo isso aqui, 3,70 mais 3,30 dá 7 metros, mais 6,10, 13,10, depois mais 1,30 m, então dá 14,40, tá? Isso nesse sentido. Agora, e nesse sentido, daqui para cá, aí eu tenho o seguinte, eu andei aqui 7 metros, eu ando 50 centímetros para cá, porque eu vou ter uma viga de metal aqui onde eu posso passar o meu cabo, tá? Então dei 50 centímetros para cá. Depois que eu chego aqui no edículo atrás, eu ando 3,60 para cá, mais 1,30 que eu já contei para cá, e 3,30 para cá para chegar o cabo ali. Tá? Isso na horizontal. Tá? Na horizontal. Mas esse cabo vai estar aonde? Né? No caso aqui, eu já dei a dica. Eu quero passar o cabo por cima, pela viga, pela estrutura metálica da casa. Minha casa é toda em estrutura metálica. Tá? Então, vou precisar de uma outra informação. Que outra informação é essa? Está aqui, ó. É o quinto desenho, que é uma elevação que eu fiz, um esquemático da minha casa. Tá? Então, está aqui o esquema. Então, está aqui o esquema. Ó. São 2 andares, o pé direito é baixo, é 2,40 m só, mas ele tem uma viga de estrutura metálica aqui de 25 centímetros, então, no total, ele tem 2,70 m, mais ou menos, do piso até o piso. Tá? Mais a minha instalação, ele chegou aqui a 3,50 m, isso aqui é a entrada da altura que está entrando o cabo de rede na minha casa. Tá? Eu fui lá e medi isso aqui, deu 3,50 m. Aí ele pega e desce, o meu modem vai ficar aqui a 2 metros do chão. Tá? Depois eu vou ter, eu já estou pensando aqui que eu vou ter uma Smart TV na sala, perto da entrada de rede, que é para poder assistir o Netflix, a React da Copa, coisa e tal, está aqui. Então ele desce mais 1,50 m. Depois eu tenho que subir os 2,40 m mais 25 centímetros, mais 1 metro, para chegar na mesa. Vou ter uma mesa de trabalho aqui no meu quarto, em cima. Tá? Então eu tenho aqui 3,25 ao todo, que seria o 2,40 mais 25, 2,65, mais 1 metro, 3,65. 3,65. Porém,
eu estou descendo aqui 50 centímetros. Aí eu peguei uma medida aqui de 3,25, que é 3,65 menos 50, daria 3,15, eu deixei 3,25. Tá? Então tem aqui 3,25, que é a distância vertical. Se eu sair de um switch aqui com um cabo que vai até lá, então eu já sei que o cabo vai ter na vertical que vencer um comprimento de 3,25 metros. Na horizontal, aí na horizontal eu vou naquele outro desenho, e aí vou pensar aqui, ó, 3,70 metros mais 3,30 dá 7 metros, depois daqui até aqui, 5,30 metros. Então, 7 metros mais 5,30, 12 metros e 30, mais 3,25 de altura aqui, então dá 12,30, dá 15,55, né? Então, eu preciso de 15,55 metros para sair do switchzinho que vai ter aqui na sala até chegar no computador lá no canto do quarto em cima. Tá? Na realidade, ele vai estar aqui, ó. O computador vai estar aqui em cima. Estou falando do computador que vai estar aqui, isso aqui é o quarto em cima. Tá? Então, isso aqui, você vê que eu estou fazendo o quê? Eu estou juntando a ideia, o não físico, que significa o quê? Significa como é que eu uso o espaço, no caso aqui, o espaço da casa, tá? Poderia pegar e falar como que eu uso o espaço do galpão, que poderia ser um espaço também doméstico, de lazer, ou comercial, industrial, seja lá o que for. Tá? Isso tudo eu vou desenvolver depois com calma. Tá? Isso tudo eu vou desenvolver com calma. Por enquanto, nós temos ainda 45 minutos antes de liberação para a torcida, para dar aquecidazinha na mão, para balançar as bandeirinhas, coisa e tal, fazer a pipoca, encomendar o lanche pelo iFood, sei lá o que vocês vão fazer na Copa. Eu, para variar, acho que vou mexer na hora. Mas vamos lá. Bom, seguinte, gente. Esse ano. Peraí, deixa eu parar esse vídeo aqui um minutinho. Não é aqui. Gravação. Parar a gravação.